O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Larissa Montel. Ela é mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos. Ela nos fala sobre a ação social na pandemia do coronavírus. Bom dia, Larissa. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Larissa, a gente sabe que nesse momento de pandemia, de crise, essa questão da solidariedade, do olhar para o outro é muito importante. Então, eu queria começar a sua fala justamente nessa questão, né, do quanto ajudar o outro nesse momento é essencial. Gente, acho que a pandemia ela faz a gente ter um novo olhar, né, para a sociedade, ver que tem muita gente, a doença ela pode afetar todo mundo, mas ela afeta de formas diferentes. E aí, quando a gente olha para grupos como a população em situação de rua, que está muito mais exposto a essa doença e também que tem muito menos oportunidades para um tratamento, uma melhoria, para um cuidado, a gente vê que, assim, tá todo mundo exposto, mas tem pessoas que correm um risco maior e a gente pode fazer pelo outro, né? E quando a gente faz pelo outro, a gente também está fazendo pra gente, porque a gente diminui esse risco de contágio na sociedade como um todo. Quando a gente ajuda, a gente também está se ajudando de alguma forma. Conta um pouquinho para a gente como funciona o projeto de rua, quais são essas iniciativas, como vocês fazem e o que essa população é atendida, de que maneira? O projeto Ruas, ele existe desde 2014, né? Então, a gente atua com a população em situação de rua hoje em 4 bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro e a gente promove encontros entre a população em situação de rua e os demais residentes do bairro. A gente cria ali espaços de conexão, que são rodas de conversa. E a partir dessas rodas de conversa, a gente tenta apoiar a população em situação de rua na busca de emprego, na reconexão familiar, enfim, o que eles trazem para a gente, né, documentação, a gente tenta conectar com esses serviços. E a partir desses espaços de conexão também, a gente consegue quebrar alguns estereótipos que existem sobre a população em situação de rua para poder trazer novas oportunidades para essa população, né? Então, a gente atua meio que nessas duas esferas. De um lado, diretamente com a população em situação de rua, e outro, ajudando a mudar o olhar da sociedade sobre essa população. Pode terminar. A gente faz essas rodas de conversa já desde 2014, e aí agora com a pandemia a gente teve que parar por causa da aglomeração, enfim, né? A gente teve que adaptar a nossa forma de atuação. Foi aí que a gente criou a campanha Pop Rua Eu Me Importo, que é essa campanha que é nacionalmente para a criação de pontos de doação pela cidade. E justamente aqui em São Paulo, temos então 2 pontos de encontro, de convergência, né? Lá na Vila Buarque e Praça Marechal Deodoro, todos aqui na capital paulista. Eu queria que você falasse então desses pontos aqui em São Paulo e como as pessoas podem ajudar a doar, o que precisa ser doado nesse momento e como funcionam esses pontos de arrecadação. Beleza. A ideia do ponto, na verdade, é uma autogestão. Então, o Ruas, ele criou os materiais de orientação e qualquer pessoa pode criar esses pontos. Então, assim, não é um ponto do Ruas, né? É um ponto que uma pessoa viu a campanha, se mobilizou e decidiu criar. Hoje, a gente tem 79 pontos criados no Brasil, então pega 7 estados aí, e tem esses de São Paulo também. Foram pessoas que se mobilizaram, criaram um ponto próximo à casa delas, com a ideia de que a gente não quer estimular ninguém a sair, né? A gente está num período que ainda estamos no isolamento, então a ideia é ser perto de casa, e aí quem estiver passando por aquele lugar pode deixar uma doação. A própria população em situação de rua ajuda a cuidar desses pontos, e a prioridade nesse momento são itens de higiene e de alimentação, né? Que a gente entende que são os principais para conseguir evitar um contágio. Então, sabonete, álcool gel, máscara de tecido, escova de dente, pasta de dente, enfim, o que a pessoa puder deixar lá de item de higiene. E de alimentação depende muito do local, varia, né? A própria população em situação de rua, ela varia muito de uma região a outra. Então, tem locais em que as pessoas têm acesso a um fogãozinho. Aí pode ser legal deixar alimentos como arroz, macarrão. Tem lugares que não, que é bom deixar alimentos prontos. Então, você vai deixar um biscoito, um suco. Aí, cada pessoa conhece melhor ali a sua região. Mas tentar deixar alimentos que também, pensando, né? Tem lugares que tem uma alta circulação. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui na Lapa, colocou, as pessoas vão pegar.
Então, pode deixar um alimento ali, um sanduíche. Agora, tem pontos que não tem essa grande circulação. Então, tentar não deixar alimentos perecíveis que possam estragar. A gente orienta a colocar uma caixa alta, igual uma caixa de pallet ou de papelão, que aí também não tem risco de passar um bicho, né? Poder estragar aquilo. E aí, o próprio bairro ali vai cuidando desse ponto. Então, se alguém levou a caixa, levou todo o ponto, outra pessoa pode reconstruir e ir registrando as doações ali no site. O site é popruaeumeimporto.org. Nesse site, você consegue ver os pontos mais próximos da sua região ou também criar o seu. Ali tem toda a orientação para poder criar o ponto. Justamente, esse era o meu questionamento para ti, como quem está aqui em São Paulo, nos seus bairros, que moram também na região metropolitana, como faz? Entra então no POP, passa de novo o site para a gente e já diz, aproveita e diz como as pessoas podem criar esses pontos então de arrecadação, por favor. O site é popruaeumeimporto.org e aí quando você clica no site já tem ali, criar o ponto. Tem todas as orientações, você pode registrar doação também. Então, por exemplo, eu olhei os pontos que existem, tem um mapinha, né? E aí você pode ver por região, clicar ali São Paulo e vai aparecer os pontos que tem em São Paulo. E aí eu vi que perto da minha casa tem um ponto, então eu não preciso criar um, mas você pode registrar doações nesse ponto. E caso você queira criar, tem lá, criar o ponto, aí vai ter todos os materiais. Como criar o ponto, que tipo de doação colocar, como que você pode divulgar. A gente criou um material que você pode divulgar na sua vizinhança. Então, ali, você engajando os seus vizinhos a te ajudarem a manter aquele ponto. Tem um material de prestação de contas também. Poxa, consegui mobilizar no meu prédio, mas ninguém pode sair. As pessoas querem doar dinheiro para mim. Como é que eu presto contas disso para ficar um processo transparente, né? E essa ideia mesmo, assim, de engajar o seu bairro, você poder fazer localmente a diferença, né, para a população em situação de rua e até criar aí novas conexões também. E depois da pandemia, né? A gente não sabe quando toda essa situação vai acabar, mudar, mas o trabalho de vocês vai mudar depois disso? Algumas ações, elas vão continuar? Então, a gente está nesse debate agora. A gente está prevendo 3 cenários, né? O primeiro, em que a vida normal, digamos, o novo normal, volte em janeiro de 2021. O segundo, que volte em julho de 2021. E o terceiro, que volte só em 2022. E aí a gente tem 3 focos de atuação. O primeiro seria a gente começar a mudar esses pontos de doação de hoje para ações de distribuição. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente já está fazendo ações de distribuição. Elas são sempre feitas com algum serviço. Então, não é a ronda, aquela roda de conversa que a gente fazia, né, que ficava ali aquele momento de troca, mas ela tem um pouco mais do que só a doação. Então, a gente tem feito com serviços médicos, com atendimento jurídico, com atendimento social, banho. E aí a gente pensa numa possibilidade de escalar esses serviços, todos com EPI, com um número limitado de voluntários, com um tempo limitado de ação, e a gente fazer isso em grande escala. Uma segunda opção que a gente tem já, né, caso volte já em janeiro a vida desse novo normal, a gente já começar a pensar as rondas em escala também, então aproveitar todos esses pontos que estão sendo criados para eles se transformarem em rondas, porque o Ruas ele tem uma proposta de franquia social. Como a gente mobiliza o bairro, a ideia é que isso possa ser replicado em qualquer lugar. E um terceiro cenário, em que só em 2022 a gente possa voltar, aí a gente vai parar, assim, a campanha ela vai continuar, né, porque é esse movimento de autogestão, mas a gente vai focar em moradia. E aí a gente tem um projeto de habitação, que ele chama Habitação Primeiro, ele é baseado numa metodologia canadense, e aí a gente vai investir nesse processo, porque a gente vai entender que, poxa, não dá para ter esses encontros tão rápido, então vamos falar sobre moradia. Até porque a gente tem um novo fluxo de população em situação de rua surgindo, pós-pandemia, né? E daí, para as informações sobre esses novos projetos, também é no site que você tinha passado para a gente ou não? Já tem uma outra plataforma? A gente tem o site do Projeto Ruas mesmo, que é projeto.org.br. E aí, nesse site, você consegue ver as nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram. E aí, o próprio site do Projeto Ruas também direciona para a campanha do Pop Rua Eu Me Importo, né? A campanha ela é uma iniciativa dentro das que a gente atua hoje. Ok, muito obrigada, então, Larissa Montel, que é mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos, e falou um pouquinho para a gente sobre essa questão da solidariedade em meio à pandemia. Muito obrigada.